Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou professora, no IEC, e hoje eu vou apresentar para vocês a proposta de dois cursos nossos, que são, de execução penal na prática e política criminal, segurança pública e direito penal. É, Antes de mais nada, todavia, eu queria iniciar falando um pouco da proposta, né, do IEC. Quando a gente fala, né, em uma formação profissional, a gente não está falando apenas em obter um diploma, simplesmente seguir adiante, né? A gente está falando de um processo que é contínuo, que acompanha, né, toda a nossa trajetória de vida. E é exatamente isso que o IEC, né, o Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, representa para a gente. Desde 1995, o IEC, ele nasceu para responder a uma demanda cada vez mais urgente, né? Demanda que é essa? Profissionais que não apenas concluís, concluam a sua graduação, né? Que concluíssem a sua graduação, mas que permanecessem atualizados, que permanecessem conectados, que permanecessem prontos para enfrentar as transformações do mercado de trabalho. Então, em 2025, nesse ano, nós estamos celebrando 30 anos dessa história. 30 anos de dedicação, de inovação, de compromisso, né, com a excelência acadêmica. Então, hoje nós temos mais de 700 cursos em andamentos, 60 mil alunos matriculados e um histórico de mais de 105 mil especialistas formados em todo o país. E o mais interessante disso tudo é que a gente faz isso oferecendo formatos que vão se adaptar à vida real das pessoas. Então, a gente tem curso presencial, né, para quem valoriza e pode se adaptar a esse contato mais direto. A gente tem o online, ao vivo, né, para quem quer essa interação, né, que é esse contato direto, mas que não pode ou não consegue se deslocar. E a gente tem o EAD, né, com as videoaulas, para quem prefere essa flexibilidade total mesmo de estudo. E a gente tem o formato híbrido, que vai combinar o melhor de todos os mundos, né? A gente vai ter videoaula, mas a gente tem que vai dar essa flexibilidade, mas a gente também tem o online ao vivo, enfim, a gente que aí permite, né, essa interação. Enfim, a gente não para por aí também, né? Recentemente, o IEC passou a oferecer também disciplinas isoladas da pós-graduação para que proporcione esse formato mais rápido, mais certeiro, para quem quer adquirir um conhecimento específico sem precisar se comprometer com o curso inteiro, porque a gente sabe como que a vida é corrida. Às vezes a gente realmente não tem esse tempo, né, para doar, ainda que fosse o ideal, né? E aí, deixa eu passar aqui o slide. Então, eu já falei, né, que o IEC PUC Minas ele tem esses 30 anos de excelência, já falei de quantos especialistas formados, enfim. E aí a gente tem uma filosofia educacional muito bem delimitada, vamos dizer assim. Aqui no IEC, a gente acredita que a educação continuada, ela não é um luxo, ela não é um detalhe, né? Ela é um passo essencial para quem quer se manter relevante no mercado de trabalho. A gente vive num mundo em que as mudanças, elas são cada vez mais rápidas. Então, a gente tem tecnologias que surgem todos os dias, a gente tem leis que mudam todos os dias, as práticas se transformam, né? Então, o profissional que não acompanha esse fluxo, o profissional que não acompanha esse ritmo, ele acaba ficando para trás. E é por isso que a gente trabalha para manter os nossos cursos sempre
atualizados, sempre alinhados a essas novas demandas e as tendências. Então, nosso corpo docente, ele é formado por profissionais que são altamente qualificados, né? Que não vão trazer só a teoria, mas vão trazer também a experiência prática do dia a dia, a experiência da profissão. E a formação que a gente oferece, então, vai além desse aspecto técnico, né? A gente preza por uma educação ética, preza por uma educação que seja humanística, reflexiva. Então, é um diferencial muito importante. A gente acaba oferecendo programas que são totalmente personalizados para atender às necessidades específicas desses profissionais, mas também de empresas, também de organizações, e é assim que a gente consegue transformar conhecimento em resultado concreto, tanto para o profissional quanto para o mercado. E aí, sem mais delongas, né? Fiquei de apresentar os dois cursos que eu dou aula, e modéstia à parte, são dois cursos incríveis, incríveis. São cursos interdisciplinares, promovem um diálogo com profissionais de diversas áreas de conhecimento, aprofunda em diversas questões que acabam ficando para trás, às vezes, na graduação, em razão do tempo, né? E, como eu já disse, vão trazer a prática de uma forma muito diferenciada, né? O corpo docente é muito qualificado, está dentro do mercado já há um tempo, e vai trazer essa prática para dentro da aula teórica, que é o diferencial, né? Então, passando aqui o slide para o primeiro curso, que que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que é o curso de execução penal na prática. O que eu posso dizer sobre o curso de execução penal na prática, né? Eu penso assim, que entre os cursos que melhor representam essa filosofia do IEC, no âmbito do direito, a especialização de execução penal na prática, ela foi pensada para atender uma demanda cada vez mais presente no nosso país, né? A demanda de profissionais capacitados para lidar com os desafios da lei de execução penal de forma segura, fundamentada e prática. E é um diferencial, por quê? Porque, querendo ou não, a parte da execução penal durante a graduação, por mais que o aluno consiga aprender e ter contato com a matéria, ela é tão complexa, tem tantas nuances, que apesar desse contato, não é o suficiente. Então, o curso de execução penal na prática, além de retomar os conceitos que porventura ficaram perdidos ali na graduação, vai trazer um viés, como diz o nome do curso, prático. Então, os nossos professores, eles estão em contato direto com a execução penal e vão trazer essas questões que acabam ficando perdidas ali no meio do conhecimento, né? Então, o conteúdo ele é extremamente completo. Os professores vão falar sobre os benefícios da LEP, cálculo de lapsos, direitos e deveres dos presos, gestão penitenciária, né, medidas de segurança e reinserção social. Então, mais do que discutir a lei, a gente aqui, nessa especialização, a gente tenta mostrar para vocês como que aplica a LEP na prática, né? Com base em casos reais, jurisprudência, situações do dia a dia. Então, o resultado dessa especialização é um profissional que não vai apenas conhecer a legislação, mas que vai saber navegar ali pela lei com segurança, né? Encontrando soluções, alternativas para problemas complexos. E em relação ao formato, como eu disse, o IEC ele tem diversos formatos, né?
para apresentar essa especialização para vocês. Nesse curso de execução penal na prática, essa especialização ela vai acontecer no formato online, ao vivo. Isso vai permitir que alunos de diferentes regiões, diferentes estados, participem das aulas e consigam interagir ali com os professores, com os colegas. Então, é um curso direcionado a profissionais de diferentes áreas. Então, a gente vai ter advogado, a gente vai ter juiz, a gente vai ter promotor, a gente vai ter defensor público, mas a gente também vai ter gestores prisionais, a gente vai ter profissionais da segurança pública, a gente vai ter outros profissionais que têm que estar em contato com aquela pessoa que está é, 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 no ambiente prisional, né? Então, a gente, às vezes, vai ter alunos da área da saúde, da psicologia, querendo aprender mais a questão da execução penal, né? A gente, então, tem uma gama de profissionais, de alunos que vão estar juntos numa mesma especialização, discutindo questões diversas. Eu acho que isso é o grande diferencial, né? É, porque a prática vem junto com a partilha de conhecimento, a partilha de informação. Então, é uma especialização que vale muito a pena, não só para você que é advogado, mas também para você que está ali estudando para concurso, para você que está ali é, na área da gestão penitenciária, para você que está na área da acusação, ou seja, que está no Ministério Público, que é promotor, assessor de promotor, enfim. Essa especialização vai te dar uma bagagem teórica enorme, enorme. E aí, prosseguindo, né, como um relevante exemplo dessa política institucional do IEC, dessa filosofia de ensino do IEC, a gente tem a especialização de política criminal, segurança pública e direito penal. Deixa eu só passar o slide aqui. O que é esse curso, né? Aqui a proposta é um pouco diferente. A proposta dessa especialização de política criminal, segurança pública e direito penal é no sentido de formar o profissional para que ele consiga compreender, que ele consiga formular, que ele consiga avaliar e até mesmo criticar políticas de segurança pública, sempre com base em dados concretos, evidência e sempre respeitando os direitos humanos. Então, o curso ele vai combinar aulas ao vivo, com conteúdo EAD gravado, que são as optativas, né? Para permitir que o aluno tenha essa flexibilidade, mas que, ao mesmo tempo, permita essa interação direta. Então, esse curso ele vai ser indicado também para uma ampla gama de profissionais, mas esse curso aqui ele vai além. Então, diferente um pouco do curso de execução penal na prática, esse aqui, óbvio, vai analisar dados concretos, evidências, enfim, a gente nunca pode deixar de lado a prática, mas ele vai ser um pouco mais teórico, um pouco mais acadêmico. Então, ele vai abranger aqui advogados, gestores, sociólogos, psicólogos, historiadores, geógrafos, enfim, todos aqueles que de alguma forma atuam ou têm interesse na área da segurança e da gestão pública, para realmente pensar sobre essas políticas, como que tem sido essa gestão hoje em dia, né? Então, entre os temas abordados, a gente vai falar sobre as criminologias, vai fazer uma análise dos dados criminais, dos crimes econômicos, das políticas públicas nacionais e internacionais, né? Das proteções de dados, gestão penitenciária também a gente tem aqui. E principalmente fazer um mapeamento dessa criminalidade. Então, a ideia aqui é que o aluno ele saia do curso não apenas com esse conhecimento teórico, mas com a capacidade de aplicar esse conhecimento na análise e na construção de políticas que sejam realmente eficazes. Então, na última turma que a gente teve, foi muito interessante, porque a gente tinha alunos, de fato, de diversas partes do Brasil, né?
e alunos que vieram com objetivos diversos. Então, a gente tinha uma aluna da área da saúde, a gente tinha alunos que faziam parte do Ministério Público, né? Assessores do Ministério Público, mas a gente também tinha muitos advogados, e outros profissionais da área da filosofia, da sociologia, e isso fez com que a especialização ficasse ainda mais complexa e conseguisse alcançar níveis ainda mais importantes de conhecimento, porque a gente conseguiu fazer essa relação entre as diversas áreas para chegar em pontos muito diferenciados ali da política pública, porque a política pública e a política criminal, elas não podem ser pensadas de forma individual. Elas precisam ser pensadas de acordo com a sociedade e com as demandas que a gente vive atualmente, né? E óbvio que não é possível pensar nessa política criminal sem avaliar a segurança pública e o direito penal, mas também a gente não consegue evoluir sem construir uma base ali que pense nas políticas públicas, nas vulnerabilidades sociais. Então, a gente tem uma alta gama de assuntos a serem discutidos. Então, essa pós, por isso que eu digo que ela é um pouco mais teórica. Ela não deixa de lado a prática, mas ela vai aprofundar em questões sociológicas, filosóficas, de segurança pública, de política social, para conseguir enxergar soluções que vão além e que possam e consigam mudar a estrutura social de fato. E não fique só ali naquele raso, entende? Então, no fim das contas, é, acabou aqui. No fim das contas, seja qual for a área ou a modalidade escolhida, né, por você, se você se interessarem por essas especialização que eu estou mostrando aqui, ou se interessarem por outras, seja do direito ou de outra área, porque aqui eu acho que vai alcançar outro público também fora do direito, dessas duas especializações, o IEC PUC Minas vai manter o mesmo compromisso, ou seja, oferecer uma formação de excelência que prepare o profissional para os desafios de hoje e para aqueles que ainda estão por vir, né? Porque a gente vive numa rapidez muito grande, a gente vive numa sociedade agora que tem o IA, né? Então a gente é o tempo todo se modificando, se reinventando e repensando nossa conduta, né? Então a gente não quer que o aluno apenas acompanhe essa mudança, a gente quer que vocês participem dessas mudanças, que vocês sejam protagonistas, que vocês criem novas soluções, né? E essa é a essência da nossa missão aqui no IEC, é unir a tradição e a inovação para formar profissionais que não só ocupem um espaço no mercado, mas que façam a diferença nele. Então, eu vou finalizando por aqui a apresentação dos cursos. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em procurar a equipe do IEC. Os cursos eles estão na página da própria IEC, é só filtrar lá de acordo com o interesse de vocês. Mas eu espero muito, muito mesmo encontrá-los, né, que nessas duas pós, né, nessas duas especializações que eu dou aula e garanto com toda certeza que vocês não vão se arrepender, porque o programa está cheio de profissionais qualificados e com uma grade incrível, modéstia à parte. Tá bom? Ó, um abraço para vocês. Aguardo vocês no próximo semestre. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um beijo.